Olá, querido, tudo bom? Deixa eu falar, vou ler mais uma parte aqui do livro As Práticas para a Prosperidade, do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Muito bom, e se colocado em prática, essas ideias, esses escritos, certamente nos fará muito bem. Então eu vou ler o capítulo 30 desse livro que fala o que você aprendeu na escola. No quarto capítulo do Homem Mais Rico da Babilônia, voltamos a encontrar Arcade. Desta vez ele está dando aulas no Templo do Saber, onde os conhecimentos do passado era exposto por professores voluntários e onde assuntos de interesse público era discutido em fóruns abertos. Arcade dava aulas na maioria das noites. Cleison fala do fato de que não havia educação formal na Babilônia. Cleison é o autor, é o escritor do livro, né? Cleison fala acerca do fato de que não havia educação formal na Babilônia. No entanto, já havia um centro de aprendizado. Há uma verdadeira escola prática. Embora seja raramente mencionado nos livros de história, esse centro rivalizava em potência com o palácio do rei, o jardim suspenso e os templos dos deuses. Atualmente temos escolas, faculdades, mas estamos realmente em melhor situação? É uma pergunta. Você sabia que a ideia de educação obrigatória veio do sistema de castas indiano? A ideia de educação obrigatória veio do sistema de casta indiana, na Índia. As pessoas nascem numa posição social específica. Os membros das castas superiores, equivalente a 5% da população, são conhecidos como nascidos duas vezes. E são educados e ricos. Os membros das castas inferiores, equivalente a 95% da população, dedicam-se ao trabalho servil, incluindo um grupo conhecido como intocáveis. Depois de visitar a Índia, André Bell, jovem capelão anglicano, notou que o hinduísmo havia criado uma instituição de educação em massa para a criança, que ensinava o servilismo voluntário. E identificou as possibilidades desse sistema na educação de uma força de trabalho dócil para a Revolução Industrial. A escola, como a conhecemos, foi o resultado. Os detentores do poder decidiram que a ignorância como instrução era melhor que a estupidez sem instrução. Assim as escolas foram criadas para ensinar, aqui está entre aspas, as pessoas o modo de se ajustar a um sistema que precisava muito delas. Ou seja, a escola convencional, a escola que conhecemos hoje, ela foi criada com o intuito de manter o pobre, sempre pobre, trabalhando nas indústrias, trabalhando para os grandes empresários. Por isso que não é ensinado nas escolas
sobre finança, não é ensinado, em casa não é ensinado. Então eu vou dar continuidade. Nos Estados Unidos, naquela época, homens muito ricos, como Rockefeller, exerceram grande influência sobre as escolas. Na primeira declaração de missão do General Education Board, Conselho Geral da Educação de Rockefeller, a verdadeira intenção da escola foi revelada. Entre aspas. Em nossos sonhos, as pessoas se submetem com perfeita docilidade à nossa modelagem. Não devemos tentar converter essas pessoas ou qualquer um de seus filhos em filósofos, homens de conhecimento ou homens de ciência. Não temos de criar escritórios, educadores, poetas ou homens de letra entre eles. Não devemos procurar embriões de grandes artistas, pintores, músicos, nem advogados, médicos, sacerdotes, políticos ou dignitários, de que temos amplos sortimento. A tarefa que temos diante de nós é muito simples. Vamos estruturar as crianças e ensiná-las a fazer de maneira perfeita as coisas que seus pais e suas mães fazem de maneiras imperfeitas. Entendeu? Então, a intenção da escola, quando ela foi criada, foi essa, de dar uma educação para que o trabalhador fizesse o seu trabalho melhor do que os seus pais que não tiveram uma escola. Então a intenção dele não era criar bons médicos, advogados, doutores. Não, a intenção da escola foi essa. É por isso que a escola também não ensina muito sobre investimento financeiro, sobre dinheiro no geral. A escola não ensina. E o que é que nós aprendemos quando era criança? Estude, arruma um bom emprego e continua aí pobre. Continua aí. Esse foi o ensinamento. Vou continuar lendo esse livro, essa página. O fato é o seguinte: o aprendizado acontece de melhor maneira quando é voluntário e pertinente na vida. Arcade nos lembra de como a Babilônia era avançada no interior dos muros do templo do saber babilônico. Entre aspas agora. Todos os homens se reuniam como iguais. O mais humilde dos escravos podia contestar sem medo de represálias as opiniões de um príncipe da casa real. Ou seja, na escola de Arcade, lá na Babilônia, anos e anos atrás, era de total liberdade. Qualquer um poderia questionar, qualquer um poderia perguntar, enfim. Só que quando vem na era industrial, nos Estados Unidos, aí foi colocado, não, vamos ensinar eles, mas que eles se mantenham embaixo, pobres, e que trabalham e tenha só o que comer e pronto. Esse foi o pensamento dos Estados Unidos que prevalece até hoje no mundo. Então hoje quando se fala graças a Deus que hoje no Brasil tem bastante pessoas que já estão começando a pensar diferente sobre poupar, sobre como investir, enfim, em busca da sua liberdade financeira, né?
Então, aí aqui o escritor ele dá uma dica, uma ideia para você. Eu vou ler essa ideia aqui para encerrar essa página aqui. Anote 5 pontos fortes que você tem e como pode melhorá-lo e talvez ganhar dinheiro com eles. Raramente as pessoas enriquecem trabalhando para alguém. É o momento de começar a pensar de forma criativa. Então é isso. As escolas nunca ensinaram e provavelmente, dificilmente, elas vão ensinar a lidar com o dinheiro. Até porque o sistema é esse. O sistema é isso. Arruma um emprego e viva aí como pobre. Mas temos que pensar diferente, pensar de forma criativa e pensar no futuro de nossos filhos, nossos netos, pensar na liberdade financeira. Obrigado por ter assistido até aqui.